períodos, que é isso aqui, né? B4. Quanto eu estou pegando emprestado? Quanto é que eu estou pegando emprestado? 15 mil. E aqui minha taxa de juros, bicho. Minha taxa de juros. Está aqui, ó. Taxa de juros dividido por 12. Beleza? 7 dividido por 12, porque essa taxa de juros é anual. Bom, informei tudo. Coloquei esta fórmula neste vértice. Aí, bicho, eu crio uma tabela. Como que eu crio uma tabela? Ah, fácil. Eu crio uma tabela assim, ó. Vamos lá, vamos mudar de cor aqui, meu jovem. Eu crio a seguinte tabela. Crio a seguinte tabela. No vértice da tabela, eu coloco esta fórmula. Nas linhas, eu coloco os números de meses. E nas colunas, eu coloco as taxas de juros que eu vou testar. Beleza? Beleza. Caramba. Ok. Fiz isso aí. Arrumei desse jeitinho a minha tabela. Ok? Tá tudo arrumadinho aí, tranquilo. Ok. O que eu vou fazer? Aí eu clico em tabela de dados. Clico em tabela de dados. Quando eu clico em tabela de dados, eu marco a minha região. Ou primeiro marco a minha região, depois clico em tabela de dados. Tanto faz. Ok? Então, vamos marcar a primeira região. Marquei primeiro minha regiãozinha ali, né? Não esquece que isso é uma tabela aonde nesse vértice aqui tem a nossa fórmula simpática. Ao longo das linhas tem o número de meses e ao longo das colunas tem os percentuais que eu vou testar. Beleza, marquei minha região. E aí ele pergunta, bicho, qual é a célula de entrada das linhas? Estas linhas aqui, né? Estas linhas aqui estão guardadas em que célula? Qual é a célulazinha de entrada que eu vou considerar para essas linhas? Espera aí, bicho. Nessas linhas eu tenho o quê? O número de períodos. O número de períodos está em que célula? B4. Pronto. Eu digo que é B4. Caramba, legal. E as células para a entrada das colunas? As colunas são essas aqui, ó. As colunas são essas aqui. Eu tenho que dizer qual é a célula para a entrada das colunas. Aí eu digo, peraí, bicho. Coluna é o quê, hein? A coluna aqui está representando o que para a gente? Está representando o quê? A taxa de juros. A taxa de juros está onde? Célula B3. Pronto. Então eu digo qual é a célula de entrada das linhas e digo qual é a célula de entrada das colunas. A minha linha é isso aqui, ó. A minha linha é isso aqui, não esquece, ó. A minha linha é isso aqui, ó. Minha linha é isso aqui, são os meses. E as minhas colunas são, o que está na minha coluna é isso aqui, são as taxas de juro. Aí eu simplesmente digo, olha, cara, a entrada da linha é o que está em B4. Aqui, ó, está em B4, que é o número de períodos. Bem aqui, ó. Vamos lá, meu jovem. É o que está em B4. E a entrada da coluna é isso que está aqui, é o que está em B3. Pronto, clique em OK. Sabe o que a fera faz? Né? Cliquei aqui, selecionei B4, cliquei aqui, selecionei B3. E aí, quando eu clico em OK, vamos lá. Linha, coluna, ele preenche a tabela para mim. Você vai dizer, mas isso é um mistério da meia-noite? Não é não. Não é não. Sabe por que não é? Olha só, vamos ver aqui, ó. Mariana, eu não vou gravar isso hoje não, que eu já estou aqui. Essa tabela de dados eu vou deixar para a próxima vez. Eu não gosto. Muito bem, então depois de nós termos feito o nosso atingir meta dentro do teste de hipóteses, nós vamos trabalhar agora com tabela de dados. Olha que conceito interessante esse de tabela de dados. Diz aqui o seguinte, o que é uma tabela de dados, né? Ele diz que é um intervalo de células que mostra como a alteração de uma ou mais variáveis nas suas fórmulas, claro, tá certo? Irá afetar os resultados dessas fórmulas. Ok. Tabela de dados, ou tabelas de dados, fornecem um atalho para o cálculo de vários resultados em uma operação. E uma maneira de exibir e comparar os resultados de todas as diferentes variações em uma planilha. Beleza? Ok? Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Nada melhor do que um exemplo, tá certo? Olha só.
Imagina que você tem aqui o cálculo da prestação mensal na compra de um carro. Imagina que você fez um empréstimo de 15 mil reais, tá certo? Você vai pagar uma taxa de juros anual de 7%. E a quantidade de prestações que você vai pagar, né? Número de mensalidades é 48. Então você vai pegar 15 mil reais emprestado a uma taxa de juros de 7% ao ano e vai pagar em 18 meses. Qual é o seu pagamento mensal? Qual a mensalidade, né? Que você vai pagar por mês por esse empréstimo? Está feito aí R$ 359,19. Como é que nós fizemos essa conta? Usando uma função do Excel, que é essa aqui, né? PGTO, retorna o pagamento periódico, né? Retorna o pagamento periódico de uma anuidade, de acordo com o quê? Com pagamentos constantes, que é isso que você vai fazer, né? São várias prestações iguais, a uma taxa de juros constante também, que é essa aqui, 7%. Muito bom. Então, essa função te diz qual é a prestação que você vai ter que pagar durante 48 meses a um juros de 7% ao ano para cobrir esse empréstimo que você fez de 15 mil reais. Beleza? Ok. Então, nossa fórmula é essa aqui, ó. Igual a PGTO. Você tem aqui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a taxa anual, tá certo? Que é o 7%. O segundo parâmetro é o número de períodos, que é aqui o 48. E o terceiro é o valor presente, que é aqui o 15 mil. Então, essa funçãozinha te retorna o valor da sua prestação mensal. Foi o que nós fizemos aí, tá certo? Clicando aqui, né? Clicando aqui, nós vamos colocar nesta fórmula agora as nossas células, né? As nossas células, ou seja, os endereços de onde estão essas informações aqui. A taxa está onde, hein? Onde é que está a taxa? A taxa está aqui, ó. A taxa está na célula B3. Então, a taxa está na célula B3. Então, vamos lá. Célula B3, que é esta célula aqui. Então, você vem aqui e coloca B3, mas você divide por 12, por quê? Porque a taxa que está ali é uma taxa anual. Para você ter a taxa mensal, basta dividir por 12. Beleza, então a gente veio aqui, né? Colocou o endereço da célula onde está a taxa e dividimos por 12. Ok. O segundo parâmetro, que é este aqui, que eu vou colocar até de verde, o segundo parâmetro é o número de períodos. Beleza. Número de períodos 48. Está em que célula? B4. Então você vem aqui e coloca B4. Tanto faz ser endereço relativo como endereço absoluto, não faz a menor diferença. Bom, a última informação é o valor presente. Valor presente, que é isto aqui, o VP. Quanto você pegou emprestado? Você pegou emprestado 15 mil reais, beleza? Ok, onde é que está esses 15 mil reais? Na célula B2. Cifrão B, cifrão 2. Bom, é essa fórmula que nós usamos e o Excel te devolve como resultado esse valor aqui. R$ 359,19, ok? Eu coloquei aqui os parâmetros dessa função, né, PGTO, a taxa, ok? Que é a taxa de juros para o empréstimo, está em B3, que é 7%. Dividimos por 12, porque aqui nesta fórmula tem que ser a taxa mensal. NP é o número de períodos, né, o número total de pagamentos, número de períodos, 48. E VP é o valor presente. No nosso caso aqui, né? Está em B2, que é 15 mil. Muito bom. Ok, então este exemplinho aqui te mostra como você calcula o pagamento mensal se você faz um empréstimo de 15 mil reais, uma taxa de juros de 7% ao ano para pagar em 48 meses. Agora imagine o seguinte, eu quero testar alguns valores para a taxa de juros e alguns valores para o número de períodos. Quero testar. Como é que a gente ia fazer isso, né? Muito simples, dessa forma aqui, ó. Você vai usar a tabela de dados. Como é que é isso? Muito simples. Você monta uma tabela de dados. Você monta uma tabela. Ok? Você monta uma tabela. Nesse vértice aqui, ó, bem aqui nesse vértice, você coloca a sua fórmula. Beleza? Ok? Coloca a sua fórmula. Bom, ao longo das linhas, você coloca o número de períodos que você quer testar. Em vez de 48, por exemplo, né?
Você quer testar 36, você quer testar 60, você quer testar 72. Beleza, maravilha. Então, ao longo das linhas, eu estou colocando dentro desta tabela as linhas que eu quero utilizar como alternativa ao número de meses. E nas colunas? Nas colunas nós colocamos aqui o quê? As taxas de juros que nós queremos testar, tá certo? Ao longo dessas simulações aí que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer vários cruzamentos. A gente vai querer saber, se eu usar uma taxa de juros de 6% e pagar em 36 meses, qual o valor da minha prestação aqui? Se eu usar uma taxa de juros a 6% ao ano e pagar em 60 meses, qual o valor da minha prestação? Se eu usar uma taxa de 6% e pagar em 72 meses, qual o valor da minha prestação? É isso que a gente quer. Esses valores, 36, 60 e 72, você escolhe. Da mesma forma que você escolhe aqui os valores das taxas de juros. Bom, ok. Então o que você vai fazer para usar a tabela de dados? Você cria uma tabela com linhas e colunas, tá certo? Ao longo das linhas aqui nós colocamos os números de períodos, ao longo das colunas nós colocamos as taxas de juros que nós vamos testar. E neste vértice aqui você coloca a sua fórmula. Mas tem que estar desta maneira, organizado desta maneira aí. Beleza? Uma tabela, no vértice você coloca exatamente a tua fórmula. E aí, as linhas você coloca o que você quiser testar, e nas colunas você também coloca o que você achar que quer testar. Nesse caso aqui, nós escolhemos para colocar nas linhas o número de meses, nas colunas as várias alternativas para a taxa de juros. Colocou dessa fórmula? Colocou. Beleza. Ok. Bom, esta fórmula, né, maravilhosa, ela me diz o quê? Ela me diz aonde estão o quê? Ela me diz onde estão os valores que eu estou fazendo a conta. Essa fórmula é exatamente igual a essa aqui, tá? Não muda nada, tá certo? Taxa de juros está onde? Em B3. Está aqui, ó. Taxa de juros em B3. Então está lá, ó, em B3. Está aqui, taxa de juros está em B3. O que mais? Número de períodos. Número de períodos está em B4. Está aqui, ó. B4. E o valor presente? O valor presente está em B2. Igualzinho como a gente tinha feito antes. Essa mesma fórmula aqui, ó. Essa mesma fórmula aqui copiada para cá. Bom, agora a gente vai usar a tabela de dados. Primeira providência, a gente seleciona a região, né, que nós queremos testar as hipóteses. Selecionamos a região, sem esquecer que aqui nós já digitamos essa fórmula. Aqui nós colocamos o número de meses e aqui nós colocamos as alternativas de taxa de juros. Aí o cara vai te perguntar, bicho, olha só, eu encontrei entradas de dados. Eu encontrei entradas de dados. Uma para a linha, outra para a coluna. Tá certo? Aí ele pergunta, olha só, célula de entrada de dado das linhas. Ele está te perguntando por quem eu devo substituir o B4, né? O B4 ali. Qual é a célula de entrada das linhas? Você vai chegar aqui